Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un événement en lien avec la Semaine de la francophonie. Nous célébrons cette semaine au Brésil la langue française dans sa diversité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Ivan Camargo. Ivan Camargo, professor da Universidade de Brasília, também presidente do Conselho Deliberativo da Aliança Francesa de Brasília, está aqui para responder algumas perguntas sobre a relação entre a França e o Brasil na temática da universidade, da língua francesa como língua da pesquisa, da ciência. Muito obrigado, Ivan, por aceitar esse convite. Um prazer, Mathieu. Vamos lá. Merci beaucoup. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é a seguinte: o que significa, Ivan Camargo, para um país ter relação de cooperação internacional científica com outras nações? Mathieu, como você sabe, eu fui diretor da Casa do Brasil em Paris. Aquele sonho utópico, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, dos países se conhecerem. Eu acho, pessoalmente, que a melhor forma de conhecer um país é a cooperação acadêmica. Então, eu acho fantástico. Eu tive a oportunidade, quando reitor, de ter um reitor de uma universidade italiana conversando comigo em português. Porque essa cooperação que a Europa conseguiu fazer, ele falou, para eu conversar com minha neta, eu preciso falar o português. Então, essa relação, essa cooperação me parece fantástica. E a relação do Brasil com a França é particularmente antiga e realmente muito importante. Ao longo da história, percebemos uma forte influência francesa sobre a formação do Brasil contemporâneo. A produção de conhecimento científico e o sistema educacional estão entre os aspectos dessa relação. Como você analisa esse percurso histórico e que impactos podemos observar hoje? Sem dúvida nenhuma, em todas as áreas a França tem uma influência muito grande do Brasil. E como você disse mesmo, é uma influência histórica e muito antiga. Assim, o que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, é a fundação da Universidade de São Paulo, a nossa melhor universidade. Esse histórico do Brasil, né, do ensino superior público gratuito, isso é uma influência muito forte europeia e, evidentemente, uma influência muito forte francesa. Nessas grandes áreas, né, como a França é muito forte, das ciências sociais, antropologia, sociologia, que a Universidade de Brasília é muito forte também, essa parceria é grande e antiga. Eu gostaria muito de destacar a parceria, inclusive, nas minhas áreas, né? Alta tecnologia, matemática, elas são muito antigas e os franceses são muito fortes nessas disciplinas. E lembro com saudade do tempo que eu fiz o meu doutorado na França, dos meus colegas engenheiros franceses, como eles eram fortes em matemática, como eles tinham uma base sólida, como isso é muito desenvolvido. E se a gente olha aquela medalha Fields, né, a gente vê a quantidade de francês, né, relacionado, né, e evidentemente o nosso medalhista, né, o Arthur Ávila, que é consequência dessa antiga parceria nessas áreas exatas de alta tecnologia e de matemática do Brasil com a França. Então é um relacionamento fantástico, antigo e com muitos frutos muito importantes. Agora falando um pouco do momento atual, difícil, o contexto da pandemia, né? Como estão as relações científicas nesse momento? O que acha da situação? Qual é o impacto dessa situação da pandemia e da situação sanitária no mundo e da relação entre a França e o Brasil na ciência? Uma pergunta difícil para um momento difícil, né, Mathieu? Assim, eu acredito muito na parceria, na cooperação física. Um brasileiro estar num laboratório na França, entender a vida na França, os jornais da França, a cultura da França, faz uma grande diferença. Outra coisa que me parece importantíssima, as pessoas talvez não dê tanto valor, é a conversa do corredor, é a conversa do café, é a amizade, a relação de amizade que você faz com pesquisadores de outros países. Isso é ultra importante. As grandes ideias aparecem nesses momentos de descontração. Então, e isso está parado. Isso está parado, infelizmente.
Agora, por outro lado, a pandemia tem esse lado paradoxal, né? Aqui mesmo na Aliança Francesa, de vez em quando vem um grande intelectual francês nos dar uma aula, a gente tem esse acesso, né? Diminuiu as distâncias, porque você tem essa possibilidade de conversar pelos webinários e outras coisas com essa cara. Mas assim, eu tô louco que a vacina acabe com essa pandemia para a gente voltar a ter essa relação pessoal de pesquisadores que é indispensável para o avanço da ciência. Muito obrigado. Vamos aí torcer para que a situação melhore, né? E merci beaucoup a tous. Merci Ivan Camargo pela participação. Foi um prazer, Matheus. Um prazer conversar contigo. Ainda mais com um assunto tão importante. Merci beaucoup e convido todas as pessoas aí a acompanhar a programação da Semana da Francofonia, que vai até o dia 19 de março. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.